Olá pessoal, vejamos aqui mais uma questão de matemática da EFON, nesta nossa videoaula de número 62. Uma questão que envolve derivadas, integrais e o uso de trigonometria. Dada uma função f de RR, sabe-se que, no item 1, temos que f' de x é igual a seno de 3x vezes o cosseno de 5x, onde f' de x é a derivada da função f em relação à variável independente x. O segundo item que o valor da função em x igual a zero é zero, f de zero é igual a zero. E pede-se aqui o valor da função para x igual a π sobre 16. Temos aí as opções de respostas e vejamos aqui a resolução. Então aqui, repito os dois itens fornecidos. Desejamos f de π em π sobre 16. E se temos aqui a primeira derivada, não é, a função f de x é obtida pela integração, né, da primeira derivada aqui. Então, integral de f', né, de x dx vai dar a função f. Ok? Então, devemos agora usar aqui a trigonometria, que eu coloco aqui como lembrete 1, né, transformando o produto em uma soma. Né? Então, seno de x vezes o cosseno de y é igual a meio que multiplica seno da diferença entre os arcos mais o seno da soma entre os arcos. Então, transformando aqui produto em soma. Então, f de x igual a integral de seno de 3x vezes o cosseno de 5x dx é igual. Então, o meio pode sair, já que é uma constante, da integral. E aqui, nosso x será 3x e o nosso y será 5x. Então, aqui a diferença, seno de 3x menos 5x mais o seno da soma 3x mais 5x dx. Bem, igual a 1 meio da integral seno de 3x menos 5x dá seno de menos 2x e seno de 3x mais 5x, seno de 8x, né, dx. E aqui vamos distribuir, dividir aqui em duas integrais e o meio multiplica, né, multiplicando cada uma delas. O seno é uma função ímpar, então seno de menos 2x é igual a menos seno de 2x. Então o menos pode sair, né, do integrando, então vai ficar menos o meio da integral de seno de 2x dx. Mais o meio, né, da integral de seno de 8x dx. Agora vamos resolver separadamente as integrais. Integral do seno de 2x, integral do seno de 8x. E aí, vamos fazer pelo método da substituição, chamando aqui o argumento do seno, ora de 2x e depois ora 8x. Então, derivando ambos os membros, sendo u igual a 2x, vai ficar du igual a 2dx, portanto, dx fica du sobre 2. Voltando para a integral, né, como vai ficar aqui um meio, não é uma constante, pode sair a fração integral do seno, 2x é u, du. Só que a integral do seno é menos o cosseno, então menos o meio do cosseno de u mais uma constante c1. Voltando para a variável x, u igual a 2x, então ficamos finalmente com menos o meio do cosseno de 2x mais c1. O mesmo com a integral de seno de 8x dx. Chamando 8x de u e derivando, fica du igual a 8dx, portanto, dx isolando-se fica du sobre 8. Voltando aqui, 1/8 sai, integral do seno de u du. Integral do seno menos o cosseno, menos 1/8 do cosseno de u, mais uma constante agora C2.
Voltando para a variável x, u é igual a 8x, fica menos 1/8 do cosseno de 8x mais C2. Então, voltamos e substituímos aqui, né? Essa expressão aqui, final, né, é o f de x, né? F de x igual a isso. Então, vamos substituir as duas integrais resolvidas. Então, temos aqui, no lugar do seno de 2x, vamos colocar menos 1/2 do cosseno de 2x, e no lugar do seno de 8x, menos 1/8 do cosseno de 8x. Eliminando-se aqui os cochetes, vamos ficar com menos 1/2 vezes menos 1/2 dá mais 1/4 do cosseno de 2x, e mais 1/2 vezes menos 1/8 menos 1/16 do cosseno de 8x. Juntando-se aqui as constantes, tudo que for constante vou chamar de C. Com a informação que f de 0 é 0, podemos encontrar, né, a função f de x particular, porque até então aqui a gente tem uma função f de x geral, já que C pode ser qualquer constante. Então, substituindo, 1/4 do cosseno de 2 vezes 0, no lugar do x vamos colocar 0, menos 1/16 do cosseno de 8 vezes 0, mais C igual a 0. F de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1/4 vezes 1, que é 1/4, menos 1/16 vezes 1, que é 1/16, mais C igual a 0. Obtendo-se aqui o valor de C, muda de membro, menos 1 sobre 16 fica mais 1 sobre 16, e mais 1/4, passando para o segundo membro, menos 1/4, tiramos o MMC e encontramos que C, a constante C, é igual a menos 3/16. Voltando para a função, temos aqui a função particular, ok? 1/4 do cosseno de 2x, menos 1/16 do cosseno de 8x, menos a constante menos 3/16. Para o cálculo de f no ponto x igual a π sobre 16, basta, no lugar do x, né, na expressão, colocar π sobre 16. Então, fazendo isso, colocamos aqui dentro 2 por 16 simplificando vai dar π sobre 8, e aqui 8 com 16 vai ficar 2 embaixo, π sobre 2. Então, f de π sobre 16 é igual a 1/4 vezes o cosseno de π sobre 8, e aqui cosseno de 90 graus, cosseno de π sobre 2. Π sendo 180, 180 por 2, 90. Em graus, cosseno de 90, 0. 0 aqui, esse termo, então vai ficar só 1/4 vezes o cosseno de π sobre 8, menos 3/16. O segundo lembrete da trigonometria é o cosseno do arco metade. O cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada do cosseno de x mais 1 sobre 2. Então, aqui, x é o dobro, né, de x sobre 2. Então, se aqui é π sobre 16, né, aqui, π sobre 8 no caso, que a gente quer, então aqui vai entrar π sobre 4, né, que é o dobro do π sobre 8. Queremos calcular o cosseno de π sobre 8, usando a fórmula do arco metade. Vamos pegar a raiz positiva, já que o arco é do primeiro quadrante, e no primeiro quadrante o cosseno é positivo. Então, cosseno de π sobre 8 vai ficar em raiz de cosseno de π sobre 4 mais 1 sobre 2, só que cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, mais 1 sobre 2, tiramos o MMC em cima, que é 2, vai ficar raiz de 2 mais 2 sobre 2, tudo isso sobre 2, e aqui fazemos o seguinte, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Aqui apenas eu mudei a posição, né? Raiz de 2 mais 2, coloquei 2 mais raiz de 2. Sem problema, a soma não altera o resultado. Só que aqui no denominador vai ficar 4 dentro da raiz, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz vamos deixar só para o numerador, raiz, né, de 2 mais raiz de 2, né, sobre 2 aqui. Então, finalmente, temos, voltando
para o cálculo de f de π sobre 16. Né? Repetimos aqui a função ali, antes do lembrete 2. E vamos agora substituir. É igual a 1/4 vezes o cosseno de π sobre 8 é raiz de 2 mais raiz de 2 aqui sobre 2, menos 3/16. Para ficar igual à resposta da questão, basta a gente agora colocar o 3/4 aqui dentro dos colchetes. Como tem 1/4 aqui multiplicando, e aqui é menos 3 sobre 16, então vai entrar como menos 3/4. Que quando multiplicar, 1 vezes menos 3 dá menos 3, e 4 vezes 4, 16. Né? Para ficar exatamente como aparece na letra C, que é o gabarito desta questão de matemática da EFON. Ok, pessoal? Então, além de matemática, lembrando aqui para EFON, dentro do segmento de concursos militares, vocês também podem acompanhar resoluções em física. Obrigado pela presença no canal, sejam sempre bem-vindos. Desejo a todos sempre bons estudos. Se possível, inscrevam-se no canal, incentivando o projeto de mais videoaulas. Até a próxima resolução. E um abraço a todos.